E aí galera, beleza? Hoje a gente vai mostrar aqui, né? A gente acabou agora aqui, né? Tem coisa para fazer ainda, mas a gente terminou o expediente. E vou estar mostrando aqui para vocês, vou ter a minha fonte de bancada aqui. A gente vai estar mostrando a vocês hoje como está procedendo, né? Com as análises a partir da fonte de bancada. Sabendo que a fonte de bancada, pessoal, é o princípio da análise, beleza? Você não pode pegar um aparelho e tentar fazer alguma coisa nele sem primeiro você verificar com a fonte de bancada o consumo dessa placa, né? O consumo da placa do seu cliente, para que você possa estar começando a análise de forma correta. Então, toda análise precisa de você estar colocando o aparelho na fonte de bancada, para você ver se o aparelho liga e não dá uma imagem, né? Para ver se o aparelho liga e desliga, se o aparelho não liga e mostra um consumo e trava. Se você clica no power, né, pressiona o power, ele chega numa porcentagem, né, numa corrente aqui, numa amperagem e zera. Então tudo isso você tem que estar analisando, né? Então a gente vai estar mais ou menos explicando para vocês, tentando resumir o máximo para que o vídeo não fique grande. A gente está mostrando a vocês como vocês prosseguir nas análises através do que a fonte de bancada está apontando, né, para onde ela está apontando, né, quais os defeitos que podem ocorrer, e você com a fonte de bancada vai estar podendo resolver algumas coisas seguindo uma análise. Então assim, vamos lá pessoal, a gente está com essa placa aqui, uma placa de J5, uma placa sucata, a gente já tirou alguns componentes já dela, mas a gente vai estar mostrando a vocês aqui o seguinte, vamos lá. A fonte de bancada está calibrada aqui em 4 volts, e limitei a corrente em 2 volts, beleza? Isso é o correto de que a gente trabalha, né? Você pode estar usando a fonte de bancada entre 3.6 volts, 3.7 até 4.2 volts, é o correto, né? Mas a gente usa aqui em 4 volts, é o suficiente. E vocês que não tem uma fonte dessa, né? Que é uma fonte bem precisa, essa fonte da Ikari. Se você usa dessa fonte aqui, ó, você está dando para ver aí, é aquela fonte lá em cima da Yashun, tá lá escondidinha lá, de vez em quando a gente usa ela ainda, é a fonte da Yashun, tá lá atrás. Tome muito cuidado com essa fonte, porque às vezes ela oscila muito a voltagem, então é bom usar sempre ela no mínimo possível, né? Colocando ela em 2 volts, 3.6 volts, 3.7 volts, porque se ela der algum pico, não vai danificar a placa do cliente, né? Eu já queimei algumas placas com aquela fonte lá, e por isso que eu estou dizendo para vocês ter cuidado com ela. Então vamos lá, galera. Vou botar aqui, ó, tá calibrado aqui em 4 volts 2 amperes. Vou colocar aqui, ó. Quando eu coloquei positivo no positivo, né, e negativo no negativo, houve uma queda de tensão. Vocês estão vendo aqui que o 4 volts não está mais aqui, houve uma queda na tensão, e a amperagem, né, a corrente, ela foi levada ao infinito, ou seja, ela foi levada até os 2 volts praticamente aqui, né? Tá aqui 1.993, né? Praticamente 2 volts, consumiu toda a corrente que a gente tinha limitado. Vou mostrar a vocês aqui, ó, se eu aumentar a amperagem, vou botar em 5 aqui, ó. Não faça isso com a placa do seu cliente não, beleza, pessoal? Isso aqui é uma sucata. Pode ver que ela consumiu toda a corrente. Essa fonte aqui, ela é uma fonte de 5 amperes, então ela consumiu toda a sua corrente, beleza? Então, como a gente pode proceder, deixa eu voltar aqui, como a gente pode proceder com um aparelho que você pegar na sua bancada que esteja acontecendo isso, né? A tensão cai e ele é elevado ao infinito. O que pode acontecer, galera? Para você começar uma análise dessa, você vai diminuir, né, a voltagem, no caso da sua fonte. Se caso for um Yashun, você vai ter que estar baixando a voltagem dela, né, para que a fonte não fique desarmando. No caso da minha aqui, ela não desarma não, né? Eu deixo ela aqui para consumir toda a corrente, ela consome, né? Mas no caso da Yashun, ela vai estar desarmando e não vai estar segurando ali para uma amperagem maior. Então o que acontece? Você vai começar a procurar aquecimento na placa para ver aonde é o ponto que está aquecendo.
E aí você vai começar a análise de onde está aquecendo, sabendo que se houver de algum CI estiver aquecendo bastante, muito, você vai fazer o seguinte: você não vai arrancar o CI, beleza? Primeiro faça uma análise com o multímetro, estude bastante o multímetro. O multímetro está aqui, é praticamente o meu amigo aqui de trabalho, de guerra. Então estude bastante sobre multímetro, sobre técnica de Kelvin, né? Sobre medição com 2 multímetros, que são os SMBs aí que o povo fala. Então você vai procurar o aquecimento. Se o aquecimento for no CI, continue uma análise bem mais específica, beleza? Se o aquecimento for apenas em um componente, então vai lá, remove o componente, recoloca outro na placa e faz os testes de novo, beleza? É dessa forma que a gente procede com as análises, sempre analisando com a escala de ohms, com a escala de continuidade, com SMB, verifica se naquela malha lá está dando queda de tensão mesmo, se tem consumo de corrente. Então tem que fazer essa análise bem precisa para você não danificar a placa e acabar perdendo, no caso, o valor que você iria ganhar se você tivesse consertado, beleza? Então dessa forma que a gente procede. Existem alguns curtos que não aquecem, tem queda de tensão, tem consumo de corrente e não aquece. Você vai procurar a placa toda e ele não vai aquecer. Isso aí eu vou deixar para uma próxima aula, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo aqui, beleza? Mas a maioria dos aparelhos que tem essa queda de tensão e o acúmulo e a corrente ela vai até o infinito, provavelmente aí 80%, 90% dos aparelhos que acontece isso, eles vão aquecer, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui uma outra placa e a gente vai verificar o que está acontecendo aqui. Você pode ver que nessa placa já não tem queda de tensão, né? Não tem queda de tensão e nem tem consumo, né? O aparelho praticamente aqui de cara você já percebe que não tem nenhum tipo de consumo, nada de errado, né? Então a VBAT, né, que é a tensão, a malha principal, né, a malha primária, não tem nada de errado com ela. Então já tem que ser analisado por aí. Se não tem consumo inicial, então a VBAT está ok, beleza? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui e me deu um consumo aqui, ó, de 118 amperes e travou, né? O que é que pode ser isso, galera? É o seguinte, não quer dizer que seja apenas uma coisa. Isso aqui pode ser inúmeras coisas, mas você tem que começar com um protocolo de análise, beleza? O que é que você faz aqui? Força um software. Isso aqui pode ser um software, tá com baixo consumo aqui, né? Tá um pouco, não tá muito baixo, mas tem um consumo. Verifica se aquece alguma coisa na placa, beleza? Pode ser um curto na tensão secundária, numa malha secundária, numa malha de VREG, beleza? Que o PMIC, ele manda algumas tensões depois que você clica no pau, ele manda outras tensões para a placa, né? E uma dessas tensões aí, uma dessas malhas pode ter algum componente que esteja em curto ou fuga de corrente. Então verifica lá se tem algum aquecimento, se você vê alguma coisa de estranho na placa, se aquece alguma coisa. Se caso estiver aquecendo, você vai fazer a mesma coisa que começar por aqui, começar uma análise, verificar se existe um curto, se existe uma fuga, se o componente tem uma baixa resistência, verifica no esquema elétrico também, para ver se aquela malha é uma malha de baixa resistência, se é uma malha comum, quantos volts passa pelaquela malha, beleza? Para que você não faça um diagnóstico errado e acaba danificando o aparelho mais ainda, beleza? Então isso aqui pode ser o que, pessoal? Isso aqui pode ser uma solda fria no PMIC, beleza? Uma solda fria no PMIC. Então faz o seguinte, pega lá o PMIC, verifica onde é que ele está, aperta um pouquinho ele para ver e liga de novo, né? Isso pode ser uma solda fria na memória ou no processador, né? Então verifica lá se você torcendo um pouquinho a placa, assim como o professor André Cisco falou na live, né? Que nós assistiu a live, assista, que o professor André Cisco deu muito bisu lá. Então torce um pouquinho a placa para ver se a placa vai dar algum sinal, dar alguma diferença. Se caso der, então provavelmente é alguma área, algum setor, algum CI que esteja com solda fria, para você começar a fazer análise por lá. Não dê calor na placa, pelo amor de Deus, não dê calor na placa sem primeiro fazer os testes com o multímetro e com outros equipamentos, beleza? Então isso aqui o que é que pode ser, pessoal? Isso tem um forte indício de que seja ou solda fria na placa, em algum CI, né?
que não está conseguindo. O PMIC praticamente é o maior responsável disso, que sempre acontece, mas não sempre fique achando que é o PMIC, vai lá e aqueça ele não. Muitos PMIC são resinados, para você não ir lá aquecer e de repente dar bolha na placa, estourar o PMIC e aí ser um processo mais dificultoso para resolver. Então isso aqui pode ser o software, força o software para ver se o aparelho entra em modo de download. Isso aqui pode ser solda fria no PMIC em alguns componentes. Isso aqui pode ser algum componente que caiu da placa. Sempre converse com o seu cliente para saber se o aparelho caiu, né? Se foi molhado, sempre para ter uma ideia do que ocasionou, o que aconteceu para ocasionar o que está acontecendo no aparelho. Então, presta bem atenção nisso, né? Então, verifica sempre essas coisas. Isso eu estou falando para pessoas iniciantes, né? Que muitas vezes pegam um aparelho e não sabe para onde ir. Então, primeira coisa, deu queda de tensão, verifica aquecimento. O aparelho travou com consumo baixo, né? Se está aqui, ó, abaixo de 100 amperes, praticamente a maioria dos aparelhos são problema de memória e processador, beleza? Mas se subiu aqui, ó, de 100 miliamperes, que na sua fonte ela vai só marcar 11, beleza? Se você tem uma fonte da Yashun, ela vai só marcando aqui no 11, ó. Você não vai verificar esse 8. Então, no caso 0,11 amperes, né? No caso da sua fonte. Aqui a gente pode ler 118 miliamperes, beleza? Então, fica a dica aí para vocês aqui, né? Sobre essa placa. Eu só vou usar mais uma aqui para a gente verificar, né? Pra gente, caso você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram. Eu vou estar deixando para vocês aqui o meu Instagram aqui abaixo. Você vai lá no meu direct, que a gente, na medida do possível, vai estar sempre tirando dúvidas aí dos inscritos. Beleza, pessoal? Aqui não tem consumo, não tem queda de tensão. Então eu vou ligar a placa. Liguei a placa travou em 00, no caso em 61 miliamperes, né? O que acontece aqui? Isso aqui, da mesma forma que essa aqui que a gente verificou, né? Que essa aqui parou em 118 miliamperes, essa daqui também é praticamente o mesmo proceder, né? Verificar se existe solda fria, verificar se existe algum componente que está caído da placa, né? Na tensão secundária, verificar os componentes, os CI que fazem parte da tensão secundária, verificar se o problema do aparelho não é um problema de software. Então tem que saber, né? Você não vai estar procurando curto, isso, aquilo não. Então um consumo muito baixo, né? Você vai estar aí usando, se caso você souber trabalhar com SMB, você pode estar trabalhando com SMB, técnica de Kelvin, para descobrir se existe alguma malha de baixa resistência que está com algum problema, beleza? Então, é dessa forma que a gente vai analisar. Então, assim, isso aqui pode ser um problema de solda fria? Pode. Isso aqui pode ser um problema de software? Pode. Só que o que acontece, pessoal? Existem alguns aparelhos, eu não estou com nenhuma placa aqui, isso é muito importante você saber, que tem uns consumos que dá até um consumo aqui e ele zera. Isso aí, muitas vezes, é o grande terror de muitas pessoas, né? Que aqui ainda um vai lá, ressolda alguma coisa e o aparelho volta. Mas quando ele vai e volta, isso o que está acontecendo, pessoal? Na maioria das vezes, o aparelho está sem o clock, né? Está sem conseguir startar a placa, sem consumo nenhum para a tensão secundária, né? O que isso pode acontecer? A mesma coisa, galera. Isso pode ser um curto. Já peguei aparelhos assim, que você clica, ele vai e volta, que era um curto na malha secundária, beleza? Isso pode ser o quê? Isso pode ser o cristal oscilador da placa, que não tem clock. Então algumas placas podem até ligar sem um cristal oscilador, mas muitas não ligam, beleza? Então ela vai dar um pulso e depois ela vai zerar, não é? Isso pode também ser o PMIC com solda fria. O PMIC ele quer startar e não consegue, então a tensão vai até ele, né? Ele joga algumas tensões rápido, depois ele não consegue ativar o processador, então ele vai zerar novamente. Isso também pode ser um problema de processador, um problema de processamento, né? Então você precisa saber usar as ferramentas básicas, né, que são fonte de alimentação e multímetro. Você com a fonte de alimentação e com o multímetro, se você conseguir dominar, né, saber colocar uma tensão numa malha, né? Às vezes a malha você quer colocar uma tensão para verificar se há curto naquela malha, né, para ver se algum componente aquece. Não coloque 4 volts, verifique se no esquema elétrico
qual é a tensão que passa pelaquela malha, né? Às vezes passa 1.8 volts, a malha de baixa resistência ali passa 0,8 volts, 7 volts, 9 volts, e você está colocando uma tensão de 4 volts ali nela, então ela vai acabar com o aparelho. Então presta bem atenção quando for colocar uma tensão para descobrir alguma coisa, se você está fazendo de forma correta, né? Para não danificar mais a placa. Então é isso aí, galera, beleza? Um abraço a todos aí. Vou estar deixando o link do blog. O nosso blog aqui, a gente tem colocado várias coisas novas no blog lá. Você pode estar visitando nosso blog. Vou deixar o link também do curso Manutenção de Celular, né, que é um curso para quem quiser se especializar mais na área, quiser aprender mais sobre multímetro, sobre análise com fonte de bancada, né, sobre análise com SMB, com técnica de Kelvin. Então, se você quer aprender mais sobre a área de manutenção de placas de celular, manutenção de celular em geral, parte de iPhone, então vou deixar o link também do curso aqui, né, manutenção de celular, que agora atualizou 4.0, tá com muito mais conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, né? Fiquem com Deus. Até a próxima. E durante essa semana ou a outra semana, essa semana tá com muita correria por conta do feriado, essas coisas, mas a gente vai estar provavelmente na próxima semana aí fazendo uma live com o professor Luiz da Isatec, tirando dúvida aí acerca de reparos em placas de iPhone. Beleza, galera? Então um abraço aí a todos. Fiquem com Deus. Valeu!